Capítulo 8. Verdadeira pureza. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos transgredis o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai a teu pai e a tua mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Mas vós dizeis: Qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas! Profetizou bem Isaías, quando diz: Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me oram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Depois, tendo chamado o povo, lhes disse: Não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus 15, 20. A verdadeira pureza vem do sentimento íntimo, do coração, do imo do ser. Assim, apesar de aparentar uma virtude, o coração pode estar rodeado de impurezas, pois na carne, é possível enganar nas aparências. Porém, em espírito, tudo está em evidência, tudo se vê e tudo se sente. O bom é reconhecido por ser bom, o mal é reconhecido pela sua maldade. A aparência do espírito é a exteriorização da alma. E por isso que a verdadeira pureza é a que vem do coração, pois está na alma. A prática de algumas leis e dogmas, a falsa humildade, a caridade sobre os holofotes, é a máscara do orgulho e da vaidade. Porém, a caridade humilde, que não se preocupa em divulgar aos outros e sim realmente amparar aquele que sofre, essa caridade vem do coração, do espírito, e portanto se caracteriza como a verdadeira pureza. Uma vez que a vida verdadeira é aquela que vive o espírito, a verdadeira pureza deve vir do espírito. Na obra básica Gênese, vamos observar a teoria da providência divina. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da sua mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim pudermos nos exprimir, possui o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. Já que esse fluido está em toda parte, tudo é submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Estamos, assim, constantemente na presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com seu pensamento e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras de nosso coração. Nós estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Tendo este ponto de vista colocado por Kardec, relembramos que Deus em sua infinita sabedoria, tudo vê e tudo preside. Assim, como colocado no texto da Gênese, não há um único pensamento que escape de Deus. E por isso, a verdadeira pureza vem do íntimo do pensamento do ser. Pois, por mais correto que um ser aparente ser, Deus, e os espíritos superiores enxergam o real sentido e o real sentimento expressos por aquele ato, e se não for movido pela caridade, então não será puro. Uma vez que somos co-criadores do universo, isto é,
plasmamos ideias e pensamentos por tempos limitados, assim, infectando o campo psíquico de nosso espírito com aquilo que sentimos e pensamos. Assim, o orgulhoso carrega em torno de si um campo vibratório mais denso, mesmo que aparente a pureza, não sendo ela de coração, sua vibração não é agradável e muito menos elevada. Da mesma forma que aquele que traz em seu imo, isto é, em seus profundos sentimentos e pensamentos a pureza do coração, terá um campo vibratório contagioso de alegria e felicidade. Podemos observar este fato em Chico Xavier. Todos gostavam de estar em volta de Chico, buscando suas energias sublimes de amor. A pureza, portanto, não deve ser fingida ou forçada, mas trabalhada, na reforma íntima de cada ser humano. Pois Jesus enxergava em seus apóstolos suas futuras virtudes e, para isso, suportava suas presentes falhas, para lhes educar, e assim, forjar com seus ensinos e a vontade de cada um, o potencial divino que reside em cada um de nós. E para enxergar a virtude mesmo dentro de um coração obscurecido, se faz necessário qualidades como indulgência, paciência, amor e caridade. Aí está a pureza do coração, uma virtude que só se faz possível vinda de dentro. Enquanto os fariseus vestidos de forma bela, com seus perfumes e suas culturas aparentavam ser os grandes homens de Deus, apedrejavam e caluniavam, eram hipócritas em busca do poder. E Jesus, que saiu da manjedoura, pobre e com vestes comuns, muitas vezes andava descalço, e não tinha títulos terrestres, trazia em sua divina beleza, as virtudes que consolavam o rico e o pobre, o bom e o mau, o ofensor e o ofendido. Jesus tem em seu coração a maior pureza, curando os enfermos e amparando os ladrões, encaminhando a todos ao caminho da redenção que eleva ao Pai Supremo. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus, enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, espoliações, calúnias e prejudica o seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração.